Seja bem-vindo ao Talk to Flora. Esse é um espaço de conversa viva, sensível e real, onde falamos sobre o feminino, os ciclos da vida e os desafios de existir e florescer no mundo como ele é. Eu sou Carol de Sarma, artista multidisciplinar, em uma caminhada de quase 30 anos na busca pelo autoconhecimento, facilitadora de processos de reconexão feminina, pós-graduanda em arte-terapia, criadora do Flora Healing. Conduzo esse podcast ao lado da Tamis, design de moda, consultora de imagem e terapeuta holística, minha parceira nessas conversas que atravessam o corpo, a mente e a história que cada mulher carrega. No episódio de hoje, vamos falar sobre se reconectar consigo, um dos maiores desafios de muitas mulheres. Em meio às exigências, aos papéis que assumimos, às expectativas e ao ritmo da vida, muitas vezes vamos nos afastando de quem somos. E quando percebemos, já não sabemos mais o que sentimos, o que queremos ou para onde queremos ir. Recebemos a Patrícia de Arantia, terapeuta e guardiã de transformações humanas. Há mais de 20 anos ela estuda profundamente o desenvolvimento humano e nos últimos 15 anos acompanha mulheres a quebrar padrões, dissolver feridas e criar vidas autênticas e cheias de sentido. Sua missão é unir terapia, espiritualidade e ação prática aplicada ao bem-estar e à saúde mental, para que cada mulher se torne protagonista da própria história. A Patrícia é formada em comunicação social, diplomada em gestão de projetos, terapeuta, certificada em constelações familiares e pós-graduada em neurociência aplicada ao bem-estar, à saúde mental, psicologia positiva e mindfulness. Hoje vamos falar sobre reconexão, identidade, escolhas e sobre o caminho de voltar para si mesmo. Que essa conversa seja um convite para você se escutar com mais honestidade e se reconectar com quem você é, por baixo de todas as camadas que a vida foi colocando. Seja muito bem-vinda. Olá, sejam muito bem-vindas. Olá, Diarantia, como está? Seja muito Olá, bem-vinda. obrigada pelo convite. Que bom, né? Primeiro episódio que a gente recebe uma convidada internacional, que aqui eu não falei na intro, mas a Diarantia está aqui no Brasil, quantos anos? 6, 7 anos? 6 anos agora, 6 mas já estou anos, fora do meu país há mais de 15 anos. sim. Então, Diarantia da Venezuela, nos conhecemos no Chile, então uma história de internacionalização há muitos anos, né, Diarantia? E quando a Pois é. gente sai daquilo que é conhecido, é muito fácil a gente se perder da gente, né? E a Diarantia saiu do país dela muito antes de tudo isso, e aí que tudo ficou famoso pela pelas mudanças políticas que aconteceram, mas ela saiu em busca dela mesma. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Pois é, tu falou que às vezes a gente viaja ou a gente sai do país e se perde um pouco, mas às vezes a gente está perdida dentro do mesmo país. E Sim. acho que era uma das coisas que estava acontecendo comigo. Eu tinha em torno dos 27 anos, falam que bem a umbral do retorno de Saturno, quando a gente está buscando dar um sentido e um propósito àquilo que a gente está fazendo. E assim, eu tinha construído meio que a vida ideal que eu queria. Estava no trabalho que eu tinha sonhado, tinha me oferecido o cargo, né, o papel que eu queria ter naquela empresa. Estava num relacionamento, mas de repente tudo aquele castelo de areia que eu tinha criado não fazia mais sentido para mim. Eu estava sumamente esgotada, porque trabalhava bastante, né, na área do marketing e produção de eventos, então era meio que um ritmo muito doentio, assim. E um dia, um belo dia, eu acordei e senti que eu precisava encerrar vários capítulos desse episódio da minha vida, né, encerrar, esse trabalho, encerrar esse relacionamento que na real não estava tudo tão bonito como aparentava ser e como eu mesma me falava muitas vezes, né, para me autoconvencer. E decidi, tomar um tempo sabático, nesse caso no sul do Chile, né, onde está a Organização Condor Blanco, onde estudei muitos anos esse espaço de desenvolvimento e espiritualidade.
E assim foi que eu tomei uma decisão de mudar radicalmente minha vida em busca de me reencontrar comigo, né, assim como vocês chamaram esse episódio do podcast, né, era uma busca de me reconectar, de me reencontrar. E assim começou essa aventura onde a gente também se conheceu lá, mais ou menos numa fase parecida, né. Sim. Inclusive, a gente falou um pouquinho no episódio passado, né, quem não escutou, tá disponível lá ainda, o episódio 3, que a gente falou muito sobre a importância das comunidades e das amizades femininas para a gente se sentir equilibrada e a gente ter saúde mental e emocional, né, para sustentar os nossos processos. E eu sinto que a gente foi viver numa comunidade, eu falei um pouco isso no episódio passado, e essa comunidade, de alguma maneira, foi sustento também para a gente atravessar processos e nos retornar para a gente mesmo. Então, um dos motivos da gente ter convidado a Patrícia de Arantia, eu vou chamar ela de Arantia, porque é assim que eu conheço ela. E um dia eu ainda vou explicar para vocês aqui no podcast ou onde vocês quiserem sobre esses nomes que a gente tem aqui, mas hoje não é o dia para isso. E quando a gente se conheceu lá atrás, era muitas pessoas ali na comunidade buscando se encontrar, né, de alguma maneira, o coletivo no coletivo e no individual. E eu sinto que foi um período de muitas mudanças internas para muitas pessoas que estavam ali nesse processo. Eu acho que é muito comum quando você vai viver num lugar com pessoas diversas, com pensamentos diferentes, existirem diferenças, né, e nessas diferenças também encontrar o que que faz sentido para cada um de nós, né. Então, queria que você falasse um pouco de como essa experiência em comunidade também te trouxe um papel importante nesse processo que você começou a contar, né. Uhum. Bom, para mim foi vários elementos dentro desse processo, né. Primeiro, sair do próprio território, né, estar em um território diferente. Além disso, a gente estava dentro de um santuário natural, ou seja, em meio de uma natureza e eu vinha de uma capital, né. Então, essa Uhum. foi, eu acho que a primeira mudança ou a primeira comunidade que me recebeu, que é a comunidade dos 4 elementos, da natureza viva, do silêncio, né, era uma coisa que eu não estava acostumada no meu dia a dia, e naquele tempo a gente não conversava tão abertamente sobre o sistema nervoso, né, a informação não estava tão divulgada naquele momento, mas na real é que eu estava com o sistema nervoso fora de controle, totalmente desestruturado, e eu acho que o primeiro alinhamento veio desse contato com a natureza, desse voltar a botar as mãos na terra, o pé no chão, tomar banho de rio, né, então eu gosto de reconhecer isso, porque isso já fez, eu acho que os 50% do trabalho, né. Sinto que a primeira chave da reconexão, né, feminina, é voltar a se conectar com a grande mãe, né, com a mãe natureza, com a mãe terra. E daí vem então a comunidade de pessoas, né, que é uma comunidade intercultural, né, pessoas de vários países de América e Europa convivendo juntos no mesmo espaço. Primeiro é um convite para uma curiosidade, para despertar uma criatividade, mas também é um confronto, né, porque são pessoas, criadas de formas completamente diferentes, falando idiomas diferentes, no início pode ser muito legal, mas depois começa a ser até um choque dos mesmos egos, né, que eu acho que também faz parte de um processo de reconexão consigo, né, compreender e conhecer quem é você fora da zona de conforto, fora, né, do país onde você morava, fora do apartamento onde você morava, dos confortos que você tinha, e vai morar em um hábitat completamente distinto. E esse confronto não necessariamente tem a ver com conflito, mas é de tu ver partes de ti que tu não conhecia, como tu é convivendo 24 horas, né, por dia, 7 dias por semana, com 20, 30 pessoas, né, como se comportam nessas manhas internas, essas reatividades, às vezes as vulnerabilidades também. E a gente começa a descobrir que quando essas máscaras caem, é quando os vínculos mais profundos têm espaço para surgir.
Hum. Eu acho muito interessante isso que você falou, né, do retorno de Saturno, desse se reconstruir. Eh, eu acabei me identificando um pouquinho, o meu retorno de Saturno, estou saindo oficialmente dele agora, gente. Se você está me assistindo e está no retorno de Saturno agora, existe vida após o retorno de Saturno, e é maravilhosa. Mas esse momento de quebra que você teve, eu sinto que eu vivi ele muito recente, né? De olhar para minha vida ao meu redor e muitas coisas que eu estava conquistando e que eram coisas que eu supostamente queria, que eu parei para refletir e pensar assim, gente, mas eu queria mesmo isso aqui? Era o sonho de quem? Se não era porque não era isso que eu sonhava para mim. E esse momento dessa quebra, quando a gente tem essa quebra dos nossos sonhos, daquilo que a gente deseja, a gente tem uma quebra também de quem a gente é, né? Então, é como se a gente, eu não sei como foi para você, mas para mim foi um lugar de vazio, assim, de como se eu tivesse perdido os meus contornos. E ter essa referência do lado de fora, para mim, foi muito importante, tem sido muito importante quando a gente pode contar com uma comunidade no entorno, porque a gente vai, de novo, né, como se fosse buscando as nossas referências do o que é aquilo que eu me identifico hoje, porque a gente está falando agora de voltar para si, mas quando tem esse momento de quebra do externo, para onde que eu volto, né? Se eu não sei o que sou eu, se eu não sei com quem eu sonho, não sei quem sou eu, para onde eu vou voltar? E a gente acabou falando também muito dessa importância dessas referências do lado de fora, né? Nesse papel de voltar para si. E queria ouvir um pouco de você, assim, você sentiu isso também, essa importância dessas referências do lado de fora? Que eu acho que quando falta essas referências para gente, ou quando a gente tem poucas referências, a gente corre o risco de perder a nossa autenticidade. Mas quando a gente tem a oportunidade de ser abraçada assim por tantas pessoas, como você falou, a gente tem referência muitas vezes da parte negativa também, né? Que a gente olha as nossas sombras ali nas pessoas que estão no nosso entorno, e é um convite para a gente olhar aquilo que muitas vezes a gente não quer ou não consegue olhar dentro da gente, a gente vê isso refletido, né? Mas também a gente tem a oportunidade de ver coisas muito positivas da gente, que a gente também projeta e vê refletido nesse entorno, e a gente conseguindo beber dessas diversas fontes, a gente vai construindo a nossa autenticidade, né? Eu tenho vivido muito esse processo e tem sido muito importante para mim. Queria ouvir de você. O que que faz sentido disso para você? Bom, tu falou uma imagem, né, trouxe uma imagem bem nítida do que acontece durante esse processo de quando tudo perde sentido, né, e eu não me encontro a mim mesma, que tu falou como se dissolvessem os contornos, né, algo assim. Então, claro, é um sentimento de estar sem chão, é um sentimento de se sentir perdido, né, qual que é meu norte agora, quem que eu sou, qual que eu quero, né. E eu acho que o primeiro confronto nesse sentido nos leva a uma grande aceitação, que é: "Eu posso mudar de opinião", que é o que mais custa no início desse processo de mudança, né. Então, isso eu queria, não quero mais, e agora? Ah, agora é uma nova oportunidade, e a gente tem que aprender, pensar dessa maneira. Então, tendo referências, por exemplo, que pode começar desde um livro, que é o contato mais íntimo com alguma referência, seguir alguém em uma rede social, conviver com pessoas, né, que estão passando pelo mesmo, com pessoas que já passaram por isso, né. Eu sinto que dentro da comunidade é super interessante ter essas amizades com pessoas mais velhas, pessoas que já percorreram uma trilha parecida com aquela que tu está passando, para tu não sentir que tu tá doido, sozinho e só isso está acontecendo comigo, né. Que é uma tendência também desses processos de mudança, achar que só isso está acontecendo comigo e ninguém mais passou por isso. Não, várias, me atrevo a dizer todas, passamos em algum momento por isso de distintas maneiras, cada quem um cada qual, mas essa importância das nossas referências, das nossas amizades, de pessoas que a gente encontra de maneira fugaz para aprender alguma lição ou receber algum conselho muito oportuno que a gente precisava,
mas definitivamente quando a gente perde os contornos, né, de si mesmo, da sua realidade, como tu falava, a gente precisa de um espaço de contenção. Esse espaço de contenção vem sendo, sim, a comunidade, e para a mulher é super importante a comunidade feminina. A gente cresce com muitas referências masculinas do que é sucesso, olhado de um ponto de vista masculino, do que é, tipo, crescer, aprender desde um ponto de vista masculino. É tudo voltado para o fazer, para a conquista, para a competição, né? Nossa sociedade está construída dessa maneira, e aonde que a gente descansa, né? Então, quando vem esses quebres, quebres que de não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero, aquilo que eu queria não é mais, são quebres, né, para si mesmo. A gente precisa um espaço e aonde descansar. E o bonito disso é que em algum momento tu te torna o espaço de descanso para outra pessoa que chega, para outra mulher que chega nessas condições, né. Então a comunidade, ela é um organismo vivo, né, um organismo que ninguém fica sem chão completamente, né. Assim como a gente está sustentado pela Mãe Terra hoje, né, eu gosto sempre de falar esse exemplo, independentemente de onde vocês estejam escutando esse podcast, a terra está aí, não abriu um buraco e a gente não foi embora para baixo, né. Assim mesmo a força da comunidade, né, independentemente do que está acontecendo, surge uma bondade, uma generosidade fundamental quando a gente se reúne e quando as mulheres se reúnem também. Sim, a Diarântia foi uma das minhas professoras dentro da escola de mulheres lá atrás, que eu já comentei com vocês que foi parte da minha formação e foi parte, do meu aprendizado sobre o que é uma comunidade feminina. Muitas vezes a gente, né, a gente se perde de si e o coletivo e a comunidade e o entorno nos mostra às vezes esse caminho, muitas vezes isso aconteceu comigo. E eu sinto que é também bacana a gente olhar para nós como indivíduos, muitas vezes, o quanto que a gente tem padrões que a gente vai aprendendo, e isso muitas vezes a gente vai percebendo quando a gente vai trabalhando nossos processos terapeuticamente, e depois a gente se forma como terapeuta e a gente vai acompanhando outras pessoas. E muitas vezes a gente vai percebendo que aquela pessoa vai repetindo diferentes maneiras, em diferentes lugares, em diferentes relações, os mesmos padrões que ela aprendeu e ela tem dificuldade de sair daquele espaço ali e se sente às vezes presa nesses padrões, né. Então, eu sinto que por muito tempo ser eu queria agradar a minha família, eu queria ser reconhecida pela minha família, pelo meu entorno, pelas pessoas com quem eles tinham uma expectativa de mim. E quanto mais eu tentava agradar o que esperavam de fora, mais eu sentia que eu estava desconectada de mim mesma, assim, eu passei bastante tempo nesse processo, assim, que eu trabalhei na empresa que a minha família construiu durante 7 anos e nesse período a maior parte do tempo eu sinto que eu não estava conectada com os meus desejos, e sim com cumprir com algo que esperavam de mim. E quantas mulheres vivem essa realidade, né? Vocês 2 já que são terapeutas, que já trabalharam com mulheres muitos anos, já viram isso muitas vezes se repetir. Quantas vezes talvez nós caímos nesse mesmo espaço, né, de querer cumprir com algo que esperam de nós, e o que o outro espera muitas vezes, não diz o que realmente o que a gente espera, né. Então, eu sinto que, cada vez que a gente busca cumprir com algo que não tem a ver com o nosso desejo, eu sinto que a gente, de alguma maneira, eh se desconecta de quem a gente é verdadeiramente, a gente sai de um a gente desconecta com algo interno para que a gente consiga sobreviver com isso e passa a viver uma vida muitas vezes sem tomar decisões. A vida vai nos trazendo as coisas vão acontecendo
e a gente só vai reagindo frente às coisas que vão acontecendo. E aí quando a gente percebe, quando acontece, às vezes, algum susto, alguma perda, algum acidente, algo que faz a vida balançar, a gente fica doente, a gente entra num espaço em que a gente se questiona, né, do tipo, "Que eu estou fazendo aqui?". De repente a gente sai desse estado de viver uma vida repetindo e automática e percebe que a gente não está cumprindo com aquilo que a gente gostaria. E aí, quando a gente se dá conta disso, às vezes a gente acha que é tarde demais para voltar para si. E cada vez que eu percebo isso, que vem mulheres de várias idades nesse processo, elas sentem um medo tremendo, né, de fazer esse caminho de retorno para si, porque muitas vezes sente que não sabe para onde que elas estão indo, né. Então eu queria que a gente trouxesse um pouco dessa abordagem de como foi para cada um de nós, né, porque quando a Diana falou: "A terra está aí", mas às vezes a gente tem a sensação que a terra se abriu e que a gente não sabe como que a gente vai voltar para ter o espaço seguro, e qual foi o espaço que cada um de nós fez, né, quais ferramentas, quais práticas, quais movimentos que a gente precisou fazer internamente para a gente voltar a se sentir nesse espaço de segurança. E é importante nessa contextualização a gente pensar que nada na vida que a gente tome de decisão, a gente vai estar completamente seguro em tudo, né, sempre vai ter algo que vai estar desconfortável, mesmo mesmo bancar quem a gente é, mesmo quando a gente está com completa certeza daquilo que a gente quer, da que a direção que a gente vai, dos nossos desejos, ainda tem algo internamente que dá uma insegurança, né. Então, como foi para você, diante, assim, esse processo de reencontro, né, tipo, quais dificuldades você foi encontrando no caminho, assim, de sair desses padrões que se esperava? Olha, assim, para mim a dificuldade maior de sair dos padrões foi aceitar as críticas, né. Vamos lembrar, eu compartilhei aqui abertamente, eu fiz uma mudança muito radical, né, que é uma coisa que eu acho que não é o caminho de todas as pessoas, né. Tem pessoas que Hum. fazendo pequenas mudanças já conseguem reconectar e o que elas estão vivendo faz sentido e só precisavam mais espaço para elas, mas no meu caso, era como se nada que eu estava vivenciando fazia sentido, então eu precisava realmente fechar esse livro e abrir um outro completamente. E eu cresci num país, né, onde culturalmente a imagem é muito importante, o que as pessoas falam é muito importante. A gente se alimenta, né, do reconhecimento ou morre com as críticas, né. Então sinto que, enfrentar a crítica, às vezes, dos amigos, da família, por não compreender a decisão que eu estava tomando, foi uma das dificuldades maiores, né, porque a gente quer que os seres amados aplaudam, reconheçam, e é normal, né. Só que a gente precisa se tornar adulto em algum momento, né. As crianças elas, assim, vivenciam para agradar os pais, e "olha para mim", né, quando eles pulam na piscina, quando eles vão para o parquinho, "olha para mim mãe, olha para mim pai, olha o que eu fiz esse desenho", né. Mas como adultos, né, de que eu vou me alimentar, né? Eu vou continuar mostrando para os outros: "Olha que eu estou fazendo uma coisa para te agradar", ou eu vou falar comigo mesma: "Oh, olha o que eu estou fazendo para te agradar". Euzinha, né, tipo: "Eu estou te olhando, eu estou te escutando, eu estou te vendo", né. E se escutar é um segundo desafio, para mim foi, né. Quando a gente está desconectado de si, a gente perde contato com uma força que não tem nada de esotérico, que é a intuição, que é basicamente a linguagem do corpo, a linguagem dos sentidos, né. Aprender a reconhecer quando o corpo fala sim, quando o corpo fala não. E quando a gente está muito saturado de estímulos, a gente perde também essa comunicação. Então, para mim, acho que o desafio foi isso, me expor diante da crítica, bancar a minha decisão, e viver aquilo, né, independentemente eu não tinha um plano, né, tipo, eu vou com esse objetivo para me tomar um tempo sabático, que inicialmente eram 6 meses, e se tornaram 8 anos, né, eu morando em uma montanha, em comunidade, né, reconectando com outras partes de mim que eu não conhecia,
E outro desafio nesse sentido foi a paciência, né, para mim os processos, me di conta e descobri que são demorados, né. Às vezes a gente quer uma coisa imediata, "Ah, eu quero mudar, então eu vou fazer uma vivência de 1 hora e estou pronta, né, para minha mudança", e, né, a gente vem arrastando padrões, crenças, formas de reagir durante anos, então quanto tempo leva a mudança? Eu não sei dizer, cada pessoa é uma pessoa. Mas Claro. para mim os processos têm sido demorados, e eu sendo uma pessoa inicialmente impaciente, eu tive também que aprender a desenvolver essa paciência ou pelo menos me abraçar dela, né. Eh, a paciência me ajuda, né, eu não tenho ela integrada, mas me ajuda a compreender, me ajuda a guardar, né, assim como a natureza tem os ciclos, né. Por isso eu falo que a natureza foi uma bela maestra para mim, porque a gente não pode apressurar esses ciclos e esses processos, tudo leva um tempo e além vão se repetir, né, então, passar por isso de novo, né, Thames, eh, encerrou o retorno de Saturno e vai vir a crise dos 40, então, está na porta agora, então vai vir outro processo e a gente Gente, vai tem a aprender. crise dos 31, dos 32, dos 33, é assim, É, é aí sobre, Sim. né. sim, aí passa do 40, depois vem a crise dos 50 e depois dos 60, né, então a Então, gente, de alguma maneira, vive uma crise após a outra, a gente É tá isso. aqui, mas também vive muita coisa boa, né, então a gente né, sabe que né, o que é eu ia dizer, a gente está aqui paradoxo. vivendo crises para crescer, né, porque de alguma maneira se a gente, né, como a Dianantia falou sobre a natureza vive suas crises de voltar para suas raízes no inverno, né, em que de alguma maneira ela descansa e ela tira o seu tempo para se recompor, e como a gente se afastou e se desconectou tanto do nosso natural, da natureza e do que nós somos esses ciclos também, a gente passou a atropelar todos os processos internos que eles vão acontecendo, né, a gente não tem tempo de dissolver, de integrar os processos que a gente vai vivendo, porque a vida exige a gente viver em outro ritmo que não é o nosso. Sim, e a Diarante estava falando, né, quanto tempo demora a mudança, quanto tempo dura a mudança. E longe de mim ter alguma resposta, né, mas o que me veio, assim, na mente na hora que você trouxe essa pergunta foi o tempo que durar a vida, né, porque se esse retorno pra gente é inspirado por esse retorno para a natureza, o retorno para a mãe terra, se a gente olha para a natureza, nada está igual o tempo inteiro, né, tudo está mudando o tempo inteiro. Então se existe uma coisa que é constante, é essa mudança. E nessa vida que a gente tem que, infelizmente, massacra o feminino no mundo, né, eu sinto que isso que você falou de voltar para terra é o voltar para o feminino, nossa, isso tem muitas camadas de que sim, é sobre isso, porque voltar para o tempo, a olhar para a terra, a olhar para a natureza, se conectar com a natureza, é voltar a perceber que existe uma energia feminina que se manifesta ali. E a gente estava falando sobre esses desafios desse reencontro com o feminino, eu me identifiquei super com o que você falou, das críticas, dessa esse desapego em querer agradar, né, em querer fazer sentido, às vezes não é nem só agradar, no sentido mais clichê, assim, da coisa, do querer a aprovação, do querer o aplauso, mas querer fazer sentido para as pessoas que estão ao seu redor, né, de falar, assim, o que eu tô fazendo e as pessoas: "Ah, entendi para onde você tá indo". Eu sinto que quando a gente vai para esse lugar de quebra, muitas vezes as nossas escolhas não estão fazendo sentido pro né, para o entorno, porque a gente está buscando se reconhecer e fazer sentido de novo, pra gente, né. Mas uma outra coisa também que eu sinto que no meu caso é e já foi mais, mas hoje continua sendo um grande desafio desse voltar para mim e de voltar para o feminino, é o descansar. E acho que corrobora muito com o que você falou da paciência, né, porque eu sinto que a paciência às vezes é o descansar na dúvida, descansar na espera, descansar até conseguir observar o tempo da mudança,
Porque às vezes a gente quer forçar, quer nessa energia masculina de fazer a mudança acontecer. E a mudança está acontecendo. Só que ela precisa de um tempo de contemplação para que a gente perceba ela acontecendo, né? Eu sinto, Hum. escutando um pouco vocês falando, eu lembrei de um processo meu que foi algo como um aprendizado que demorou um certo tempo, porque eu sinto que isso um da gente esperar que o outro nos aprove, muitas vezes ele só vai acontecer quando a gente aprende a pôr os limites e aprende a comunicar ao outro, de uma maneira em que ele também passe a respeitar as nossas decisões, né. E isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, né, 16 anos atrás, eu deixei de comer carne e, inicialmente, eu escutava muitas coisas das pessoas sobre eu ficar doente, sobre, como que eu ia comer, como é que eu ia viver, do que eu comia, do que eu fazia. Então, durante os primeiros 4 anos, foram muitos questionamentos, até porque internamente parecia que eu também estava buscando criar de alguma maneira, um entendimento daquilo ali. Então eu fui buscar profissionais que me apoiaram, nutricionista, nutrólogo, fui apoiar também o processo para que eu tivesse boas ferramentas para lidar com essa mudança que foi inicialmente externa, mas que afetava internamente em todo o processo da minha saúde, do meu corpo. E eu passei 4 anos escutando brincadeiras, bullying, do meu irmão dizendo: "Ai, olha que gostosa, carne, bife, não sei o quê, churrasco e blá-blá-blá", e fazia brincadeiras assim, e muitas vezes quando ele fazia esse tipo de brincadeira, eu ficava calada, ou eu tinha um bolo no estômago, eu tinha ânsia de vômito quando ele falava esse tipo de brincadeira, e eu muitas vezes não conseguia nem falar nada, eu simplesmente ficava quieta, porque, eu não queria arranjar confusão com ninguém sobre a minha própria decisão. Quando se passaram 4 anos e eu segui escutando aquelas brincadeiras ainda dele, que as pessoas com o tempo foram se acostumando, foram entendendo a minha decisão, eu não tinha morrido depois de 4 anos, então, né, eu estava saudável e estava tudo bem. E ele continuava com essas brincadeiras, assim. E um dia eu cheguei para ele de uma maneira muito tranquila, dessa maneira que eu tô falando com vocês, e disse para ele: "Esse tipo de comentário que você faz não são legais, não me trazem nenhuma satisfação, pelo contrário, eu sinto como uma falta de respeito da sua parte você me tratar dessa maneira. Porque eu não vou mudar de decisão, vou parar vou deixar de ser vegetariana, porque você está dizendo que carne é bom. Para você é bom, para mim, nesse momento, eu não estou afim. Se um dia eu quiser voltar a comer, eu vou voltar a comer por minha decisão". Então, depois disso, ele passou a me respeitar. E passou a entender que aquele era o meu desejo. Então, às vezes, nós como mulheres temos dificuldade de pôr limites e dizer ao outro que aquilo que ele está fazendo, que ele está dizendo, que ele está criticando, está me magoando, está atravessando limites que eu não gostaria de ser atravessado. Eu estou dando um exemplo, às vezes, que pode ser tantas outras coisas na vida da gente, e quando a gente aprende a expressar e colocar o limite, até aqui você vai e a partir daqui eu assumo, independente do que seja, o ônus e o bônus da minha decisão, ela é minha. Então, eu nunca me meti e eu nunca dei o direito e eu nunca disse da alimentação do outro. Então por que que eu tenho acho que o outro pode ter o direito de dizer sobre a minha. Então eu falei um pouco isso, né, expressei um pouco isso, e quando os meus filhos nasceram, eu deixei claro para minha família que esse era o nosso desejo, de que os nossos filhos seguissem a mesma alimentação que a gente tinha. E aí, como a gente já tinha estabelecido limites e tinha dito para as pessoas que eram que nossas familiares, as pessoas que conviviam com a gente, passou-se a ter um respeito em relação às nossas decisões nesse sentido, só que a gente precisou bancar, precisou colocar limites, precisou comunicar bem. E
Isso eu acho que é um momento em que eu aprendi a voltar para mim, quando eu aprendi a dizer para o outro o que me feria, o que não estava me fazendo bem. E muitas vezes, num universo em que a gente vive um machismo estrutural, a mulher dizer o que não agrada a ela é uma coisa que mexe com muitas coisas no entorno, né, e que muitas vezes a gente nem sabe como dizer isso, a gente nem sabe como expressar o que a gente acha que a gente está errada, a gente ainda se sente culpada de dizer o nosso desejo, né. Mas tu falou algo muito importante, Gisama, que foi tipo, tu te responsabilizou por aquilo que tu sentia, que não é, o limite não é sobre o outro, é sobre como eu me sinto com a tua atitude desse momento, né? Sim, E aí tu até compartilhou um padrão, né? Eu não queria causar confusão. Então, esse é um padrão daquela época, no momento que tu consegue expressar o que tu sente e colocar um limite, o padrão já começa a se dissolver. E aí tu te dá conta, mas não foi tanta confusão como eu esperava, né? E aqui às vezes é o que a nossa mente, nosso inconsciente acha que vai acontecer se eu me posiciono, se eu tomo uma decisão, se eu dou uma opinião, se eu assumo aquilo que eu sinto, né? E isso belo também desse caminho de reconexão, que às vezes aqueles medos, aqueles monstros que eu fui criando das coisas que poderiam acontecer, era muito mais na imaginação do que em realidade ia acontecer, né? E belo exemplo do cotidiano, porque eu acho que no cotidiano onde a gente mais se perde. A gente não se perde em eventos muito mirabolantes, a gente se perde nas pequenas decisões, nas pequenas atitudes que vão se repetindo cada dia. sim, E muitas vezes esse desafio em conseguir colocar o limite para o outro e falar em voz alta é porque é um desafio da gente bancar pra gente mesmo, né? Aquilo que é importante para mim, né? Porque esse poder do feminino que foi roubado da gente, né? Da gente poder sim ter voz, bancar as nossas escolhas, respeitar o que é importante, né? Então, enquanto eu não consigo me apropriar disso, como você falou, de me ouvir o meu corpo, o que o meu corpo está pedindo, né? Entender que bancar aquilo que é importante para mim não é sobre desrespeitar você, não é sobre arrumar nenhuma confusão, é sobre ouvir o que meu corpo está pedindo. E você trouxe esse ponto assim de falar sobre o cotidiano. E eu tava pensando sobre isso, porque a gente abriu dizendo sobre esses momentos de grandes mudanças externas em que a gente se perde da gente, ou momentos em que a gente não está se identificando com a nossa vida externa. Mas não precisa só disso para a gente estar desconectada, né? Às vezes a gente olha para o nosso redor e tem um momento de desconexão, uma sensação de desconexão que é desafiadora da gente nomear, justamente porque a gente olha no entorno, gente, e as coisas estão fluindo, estão acontecendo coisas que eu queria que acontecesse. Por que que eu não sinto que eu tô encaixada aqui? E a gente olha muito mais para o externo, né? Mas tá. É o meu emprego? É o meu relacionamento? É a minha imagem? O que que é? Às vezes é o faltar eu, né, na rotina. Falta um momento de me ouvir, de não estar só produzindo, de voltar para esse feminino. Não sei como é para vocês, mas para mim eu vejo que algo que tem me apoiado a fazer mais as pazes com essa sensação de desconexão é entender que o lugar de conexão também não é um lugar parado, né? Não é um lugar que pronto, agora eu atingi aqui a conexão comigo e agora pronto, sou uma pessoa conectada. Porque tira também um lugar de, tipo, um check de pronto, agora eu conquistei isso e é algo imutável. E coloca a gente também num lugar também de menos cobrança, de entender que, "Pô, tá bom, eu dei uma desconectada aqui, então o que é uma coisinha que eu posso fazer para voltar para mim? Não precisa Uhum. vir de um monte de coisas mirabolantes para a gente se conectar com a gente, né? Pode ser nos detalhes. é Uhum. E uma desculpa. É, eu ia só colaborar com o que ela está dizendo, porque eu sinto que uma das fases que mais a mulher se desconecta dela mesma é a maternidade, né. Vocês 2 talvez não tenham essa experiência na pele, mas
Eu como mãe e como trabalhando com mulheres, eu vejo que é uma das etapas que mais da vida da mulher, que mais a sacrifica, no sentido de que ela precisa, deixar muitas vezes os desejos dela de lado para que ela possa fazer o outro ser ali sobreviver, né. Um bebê que depende dela, né, e uma criança e um eterno filho que vai sempre exigir dela, de alguma maneira, ela dividir a a energia, a atenção e tudo mais. Então eu sinto que muitas mulheres vivem muito essa dificuldade de voltar para si depois que são mães. E elas entram numa bolha, que eu chamo na bolha materna, e elas ficam ali por muito tempo, em que elas têm dificuldade de desassociar, de se separar do filho, de se ver sem o filho, né. Então, é bem, intenso essa relação que existe, porque é uma parte de nós também, o nosso filho, né. Também é uma e existe muitos medos e muitas muito que envolve em torno do ser mãe, muitas vezes pela eu digo pela minha experiência, muitas vezes por não querer levar os padrões adiante para os nossos filhos, então a gente quer fazer melhor, a gente quer entregar melhor, a gente quer, de alguma maneira, fazer melhor daquilo que a gente recebeu talvez, né, então muitas crenças precisam ir se dissolvendo para que isso aconteça. E quanto mais a mulher está desconectada de si, mais a maternidade vai ser difícil, porque a própria maternidade vai mostrar para ela as sombras dela, vai mostrar, né, o filho, né, os filhos ali representam muito esse espaço não olhado da própria mulher com ela mesma, né. Então eh, mesmo quando a gente acha que a gente está muito bem resolvida, vai vir algo ali com aquele filho que vai mostrar que tem algo que precisa ser olhado. Então, tem é um exercício constante de voltar para si. E Isso. claro, cada etapa da vida exige esse exercício constante, porque lá nos 20 a gente tem talvez necessidade diferente que nos 30, que nos 40 ou que em movimentos da vida diferentes, né. Ou, por exemplo, quando a gente faz mudanças, de cidade, mudanças de vida, mudanças de país, mudanças de ambiente, tudo isso vai exigir a gente buscar novas maneiras de se reconectar com a gente mesmo, né, que a gente acha às vezes que existe uma fórmula pronta, existe algo hoje muito que as pessoas esperam de algo muito pronto no autoconhecimento, né, de receber uma fórmula e aplicar aquilo e está resolvido. Agora eu consigo encontrar a mágica da saúde mental nessa receita de bolo aqui que eu recebi da influencer X. Hum, sim. E não dá para ter justamente pelo que a gente falou, né, de estarmos em constante mudança. Então, talvez a receita lá da influencer X era uma receita que funcionaria para Tamires ou para você que está assistindo da semana passada. Só que, até se isso funcionou, isso já te transformou em outra pessoa que hoje vai ter outras demandas, vai ter outras necessidades e vai ser um território novo para qual você tem que voltar, né? Aquilo te ajudaria a voltar para aquele território que você era há uma semana atrás, e talvez agora já não seja mais o mesmo caminho, né? Eu achei muito interessante isso que você falou da maternidade, porque você começou com a dor que é com certeza muito frequente, né, das que eu mais escuto, assim, sobre a maternidade, sobre essa desconexão consigo, mas o desfecho que você trouxe foi diferente do que a gente costuma ouvir habitualmente, né, como terapeuta. Não sei se a Diarante também, depois eu quero te ouvir sobre isso, porque geralmente a gente escuta sobre as dificuldades da maternidade e isso como um impeditivo de eu voltar para mim. E de fato, é um baita desafio que eu ainda não conheço na minha pele, mas eu estava ouvindo um podcast na semana passada, do Bom Dia Óbvios,
e eu esqueci qual é o nome da terapeuta que estava sendo entrevistada. Depois eu vou procurar e eu vou deixar como referência na plataforma que a gente colocar o nome da terapeuta para vocês que quiserem assistir também. Mas ela estava falando sobre a experiência que ela teve como a referência da mãe dela de ter sido uma mulher que priorizava o seu autocuidado, que ela priorizava os seus limites. E não o autocuidado como a gente vê hoje, né, que é um autocuidado para ser instagramável, mas como ela priorizava o descanso dela, por exemplo, o olhar para uma filha e falar: agora eu não vou te dar atenção. Agora eu vou e também vou sustentar olhar o seu tédio, ou sustentar o incômodo da criança para não ter que me ver como essa pessoa que tem que suprir todas essas necessidades desse outro ser aqui, porque justamente uma mãe consegue ser a melhor mãe possível quando ela está sendo a melhor pessoa possível para si, né? Quando ela está se olhando, quando ela está se cuidando. E não é só para a mãe, né? Para todas as personagens, as personas que a gente represente. Eu sou uma melhor amiga quando eu tô me cuidando, eu sou uma melhor profissional quando eu sou uma pessoa melhor para mim. E fala, Diarante, eu tô te olhando aí, acho que você tá. Mas é tudo que vocês estão falando sobre isso, assim, se a gente consegue suprir nossas necessidades, e aqui eu vou falar das mais básicas, tá? Tem uma coisa com as mulheres hoje que para mim é meio que uma das minhas bandeiras, tá? Que é o direito de se alimentar conforme os níveis de fome que cada uma tenha, que são diferentes. Não existe uma receita de bolo que todas as mulheres devem seguir para ter um corpo padronizado. Então, começando pela liberdade de se alimentar, né? Quando eu, por exemplo, semana passada estava irritada com meu companheiro e quando eu me di conta, eu estava a ponto de brigar porque eu estava com fome. Aí eu falei: "Sabe o quê? Vamos almoçar, porque eu acho que eu tô com fome, eu tô ficando irritada", né. Então partindo por isso, né, cobrir as necessidades básicas de descanso, tu falava, né, da pessoa que estava colocando como exemplo, de alimento, às vezes também a gente vai ter nossas necessidades afetivas, né, de precisar de um carinho, de precisar de um conforto, reconhecer tudo isso e tomar, né, atender elas da melhor maneira possível. Tem dias que não dá, mas tem dias que vai dar um pouco e tem dias que vai dar um pouco mais. Aqui não se trata de, né, tentar fazer todo esse processo de reconexão perfeito, mas é não desligar o volume por completo, né? Manter ele num volume suficiente para que eu possa atender antes de que se torne uma emergência com volume super estourado, né? E isso, como tu falava, independentemente dos papéis que você tenha, né, a gente sempre vai ter alguém que atender, né, alguma culpa para bancar em relação a alguma coisa e sustentar aquilo também e saber que nesse caso, né, é tua inteira responsabilidade de reconectar contigo mesma. Assim, se a gente como adulto, como criança, depende 100% do outro, como adulto a gente depende 70% de si mesmo, 30% está diluído. Então, esse processo de reconexão, eu quero deixar aqui a última sementinha para refletir, que seria é um direito, né, o processo de reconexão de ouvir a si mesmo é um direito, mas hoje em dia acaba sendo uma responsabilidade. E já que vocês, né, promovem a causa do feminino, que também tem, né, compõe muitas energias, mas a gentileza é uma delas, né, a nossa sociedade se torna mais gentil enquanto as pessoas estejam mais, né, consigo mesmas em paz, em calma, né. Quando você está bem, você vai ser mais generoso, você vai ser mais gentil, mais prestativo. Quando você está irritado, não quer saber de ninguém, não quer falar com ninguém, alguém atravessou, eu já vou brigar. Então, e tudo isso é um processo que se dá uma e outra vez, né. Então, não é sobre ser bonzinho, né, mas como tu trazia, é ser a melhor pessoa que eu consigo ser e me responsabilizar para que isso aconteça, né, porque isso não vai acontecer sozinho. Precisa, né, de um processo repetido da melhor maneira possível que você consiga, cada dia. E no momento que você possa caprichar, ótimo, isso vai alongar um pouquinho mais, essa corda, né, para você estar bem em si e bem conectada. Sim, e esse voltar para si não precisa ser performático.
né? Porque nesse contexto da maternidade e em tantos outros, a gente usa muitas vezes como desculpa o eu não consigo voltar para mim porque eu não tenho tempo, porque eu vou ter mais isso para ter que dar conta. E algo que eu costumo repetir muito é que o autocuidado não é autocobrança, né? Então, não é uma tarefa a mais para colocar, não é um cheque a mais. Às vezes é um passo antes, né? É tirar um pouquinho, aliviar um pouco a carga. E eu gosto sempre de lembrar que a gente está sempre à distância de uma respiração, né? De voltar para a gente. E às vezes parece um absurdo a gente pensar que a gente precisa lembrar de respirar, né? Mas se for isso, porque às vezes a gente precisa mesmo, às vezes a gente precisa lembrar de se olhar no espelho. Eu tava esses dias indo me arrumar de manhã e eu mal tava olhando nos meus olhos no espelho. Eu tava me olhando no espelho, escovando o dente, mas eu tava olhando através, porque através do espelho tava passando na minha mente tudo aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu precisava cumprir. E às vezes basta essa uma respiração consciente pra gente se perceber de novo e falar: ai, tá bom, eu estou aqui. É, voltei pra mim, dá pra ser mais leve, não precisa ser performático, precisa ser possível, do jeito que a gente dá conta de fazer, né. E além disso, além dessa necessidade de simplificar o que às vezes a gente complica, é também trazer para um contexto de que a gente não precisa uma vez mais, a gente não precisa estar sozinho nesse processo, né, porque mesmo voltar para si, não precisa ser uma coisa, isolada, fechada num espaço que é só meu. Quando eu aprendo a voltar para mim, independente de onde eu estiver, no meio de uma multidão de pessoas ou sozinha, é quando a gente aprendeu esse caminho de volta, quando a gente aprendeu qual é a chave que nos leva de volta, né. Eu lembro que quando só para contar uma história rapidinho, quando a gente morava lá na comunidade na montanha, a Diarante estava passando por alguns movimentos internos que muitas vezes ela precisava recordar de que ela estava ali sendo cuidada e ela estendia a mão pra gente quando ela fosse pessoas de confiança e pedia para fazer uma massagem na mão dela. E essa era a maneira muitas vezes, se ela quiser contar um pouco mais sobre isso, era uma maneira da gente criar os vínculos com ela e também tinha um processo dela que ela estava vivendo ali que a gente muitas vezes não sabia, e depois de anos ela veio contar por que que ela pedia para fazer a massagem na mão dela. Então, assim, eu sinto que esse pedir, né, pedir um toque é a coisa que pode despertar mais vulnerabilidade nas pessoas, né. As pessoas têm uma distância, têm como deve se comportar e tal, mas claro, né, com as amizades a gente ganha confiança. E eu posso falar para uma amiga: "Vamos tomar um café", e aí eu peço para minhas amigas: "Por favor, me dá uma massagenzinha na mão, me dá uma massagenzinha aqui no ombro", porque é o momento de poder descansar, se relaxar. Para mim, eu acho que o toque ele é uma das minhas linguagens, né, do amor. Eu sou muito do toque físico, e às vezes por manter uma imagem de tipo: "Ah, eu vou me separar dessa minha necessidade, disso que me faz sentir bem". Não, eu vou pedir, né, eu vou me expor aqui com essas pessoas, e ir criando essa comunidade, né, esse círculo mais interno que tu possa pedir o que tu precisa mesmo, né. "Amiga, eu preciso, que você venha aqui em casa só para me acompanhar, tipo, não quero falar, mas eu preciso de companhia", sabe. Eu sinto que as amizades femininas não só são, vínculos momentâneos, mas são alianças para que a gente possa realmente ser, né. Quando a gente é porque está relaxado, né. E bom, para mim o toque, né, quando eu vejo uma pessoa muito nervosa, ou uma pessoa muito dura, muito durona, aí a primeira leitura, né, que eu faço, que eu estudei bastante leitura, corporal, né, com meu mestre, é uma coisa tipo, essa pessoa faz quanto tempo ela não é tocada, né, é uma pergunta que eu sempre me faço. E às vezes quando a pessoa vem trabalhar comigo, né, à medida que vai contando a história, eu, né, me dou conta que a pessoa está completamente isolada e a gente é um bicho, a gente é um mamífero, né.
a gente precisa do toque, precisa do contato. Então, às vezes, sim, as práticas, né, são ótimas para a gente se reconectar consigo, mas a gente também precisa de um outro, e a gente não pode esquecer disso, né, que nessa autonomia, né, de cuidar de si, existe um espaço para que o outro me acompanhe, para que o outro seja meu apoio, para que o outro me dê uma massagem, para que o outro me prepare uma comida, porque hoje eu preciso de um colo, né. Então, deixando uma pergunta para cada uma, né, qual que é teu colo, né, de que forma tu recebe esse espaço para descansar, para te aliviar, né, para soltar esse maxilar que muitas vezes está apertado. Então, tipo, que alívio, né. Sim. Nossa, nem me diga, você falou, eu senti aqui o trapézio do bruxismo aqui. Ela vai falar: Falou "Oh". diretamente para mim. Foi. Sim, e a gente vai encerrando nossa conversa de hoje, querendo agradecer a presença da Diarante aqui para essa conversa gostosa. Se vocês quiserem seguir o trabalho dela, procurem lá, nas redes sociais. Ela traz bastante conteúdo sobre o caminho da transformação e as sessões dela são maravilhosas, já tomei várias e recomendo muito. E se fez sentido para você, se você gostou desse papo, se você gostou disso aqui, compartilha com outras pessoas que também vão ser beneficiadas com algumas dessas práticas e dessas conclusões nada conclusivas que nós chegamos sobre as coisas aqui. E espero vocês no próximo mês. Um beijo. Beijo. Beijo.